A pastora tentou tirar o demônio do meu corpo dentro do ônibus. Hoje eu vou falar sobre essa história macabra que eu vivenciei, onde a pastora tentou tirar o demônio do meu corpo enquanto eu estava dentro do ônibus. Sim, ela simplesmente começou a dar uma missa dentro do ônibus. E essa história doida que aconteceu comigo, aliás, essas histórias doidas acontecem só comigo. Mas antes, eu vou rodar a vinheta. Arroz sem sal, feijão sem sal, arroz sem sal, feijão sem sal, arroz sem feijão, feijão sem arroz, arroz sem sal, feijão sem sal, arroz com feijão, feijão sem arroz, arroz sem sal, feijão sem sal. Bom, basicamente eu trabalhava em um lugar onde a gente arrumava geladeira. Aí era de manhã e o carinha falou pra eu ir no Gama, que é, por exemplo, é próximo de Brasília. Eu moro numa cidade que ela é do lado de Brasília. E o Gama é 1 hora depois daqui até lá. Aí eu me arrumei tudo, era de manhã ainda e eu fui, né? Aí eu peguei meu ônibus e saí rumo a Brasília, mas era Gama, vocês entenderam. Aí até então, como é basicamente 1 hora e meia de viagem, eu fui de boa, tranquilo. Até que entrou uma moça no ônibus. Até aí tudo bem, ela começou a falar com o motorista, deu um papo lá, um lero, tá tudo ok. Quando de repente ela começa a falar um monte de coisa onde você só vê em missa, sabe? Em missa não. Sabe aqueles evangélicos que faz aquele rebuliço inteiro e fica gritando no meio da igreja? Pois bem, ela era uma dessas. Agora imagina, que saco você pegar um ônibus lotado com dor de cabeça e ficar uma mulher o dia inteiro gritando no ônibus. Deve ser uma desgraça. Mas enfim. Mas até aí tava tudo ok, né? Ela tava fazendo as missas dela lá e tal, gritando no ônibus. E eu não me importei. Até que eu fui dar uma olhada e ela começou a me encarar. E eu falei, putz, vou fingir que eu não tô vendo, né? E aí eu olhei pro outro lado, eu fiquei vendo a paisagem, não tava nem aí pra ela. Só que assim, ela começou a progressar a missa olhando fixamente pra mim. E todo mundo tava olhando pra mim. E aí ela começou a falar de demônio, de serpente, de não sei o que, olhando pra mim, como se eu fosse o mal que estivesse ali naquele ônibus. Eu fiquei tão vermelho. E foi a viagem inteira nisso. Aí ela começou a falar que o demônio tava ali, que ele habitava aquele local, que era pra sair, que ele tava fazendo mal, olhando pra mim. E eu fiquei tipo assim, alguém expulsa essa mulher daqui, desse ônibus. Até que um casal entrou no ônibus e ficou lá da parte da frente, né? E aí ela começou a orar pra eles e um deles se ajoelhou. Foi assim, gente, foi um circo. Mas enfim, depois de 1 hora eu vim nessa balela, eu cheguei na minha parada. Aí eu desci, fui lá comprar as coisas e voltei. E felizmente não tinha ninguém progressando uma missa dentro de um ônibus na hora que eu voltei. Essa foi a história bem engraçada, bem rápida aqui pra vocês. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Aconteceu alguma coisa com vocês desse tipo? E bora falar a verdade, né? O moral desse vídeo é, se você for falar sobre Deus ou falar sobre alguma coisa, tipo assim, não fica falando em público, né? Porque as pessoas já estão cansadas aí de trabalhar, de pegar ônibus, e você vai encher o saco delas? Aí não, né? Deixa o like e se inscreve.